Fala galerinha, bom dia para todo mundo. Como vocês estão? Estão com muitas saudades? Eu estou com muitas saudades de todos vocês. Quero desejar para vocês um excelente sábado e nós vamos ter uma aula hoje excepcional, uma aula muito importante, mas vocês precisam manter a atenção, prestar bastante atenção no que nós vamos falar hoje, porque é uma matéria muito interessante, mas ela é uma matéria que precisa de bastante atenção. Tá bem? Vamos começar a nossa revisão de hoje. Nós estamos fazendo uma revisão da matéria, tá? E incluindo algumas coisinhas novas em tudo que a gente já aprendeu, tá bom? Então vamos lá falar sobre a nossa revisão. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando das figuras musicais, correto? Essa nossa aula de hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre essas figuras, tá? E sobre algumas características muito interessantes delas, tá bom? Isso é bem bacana e é um material muito importante, por quê? Porque sempre vocês vão utilizar os conhecimentos que a gente vai adquirir hoje, tá bom? O músico precisa ter isso aqui, ó, gravado na mente, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre as figuras musicais, né? E que elas possuem duração de tempos diferentes, tá certo? A música, lembra que ela tem um componente fundamental e muito importante dela, que é a duração das notas, né? As notas musicais, elas têm tempo de duração. Elas nascem, né? Elas perduram, elas vivem e depois elas morrem, né? Então, elas têm um tempo de duração, que a gente chama, tá bom? E a gente tem 7 diferentes figuras musicais, e cada uma delas se diferenciam uma pela outra pela sua duração, pelo tempo que elas sobrevivem, que elas vivem, tá bem? Isso é muito importante. Vamos lá então conhecer a primeira figura musical e a duração dela? Olha aí que bacana. Essa bolinha vermelhinha aí que a gente tem na tela é a figura que nós vamos aprender hoje. Tá certo? Então, do que a gente tem na tela aqui, a gente já conhece o pentagrama, que é o conjunto de 5 linhas e 4 espaços paralelos e equidistantes, da mesma distância na qual a gente escreve as notas musicais. Nós temos aí a clave de sol, que identifica para a gente o nome das notas musicais que serão escritas nesse pentagrama, tá certo? E nós temos essa figura, a figura vermelhinha que está aí na tela, que é a figura que se chama semibreve, tá certo? A semibreve é essa figura vermelhinha e clarinha, tá certo? Ela não é preenchida, ela é vermelhinha aí, ó, tá certo? Essa, na verdade, ela está vermelha, mas não necessariamente ela vai ser vermelha na música. Ela está vermelha aí somente para vocês visualizarem, mas nas partituras musicais ela é preta, tá certo? Mas na tela aí ela está vermelhinha, o nome dela é semibreve, tá? E ela é a figura número 1, tá certo? Sempre que falar da figura número 1, estaremos falando da semibreve, tá certo? Olhem aí de novo para a tela e guardem direitinho qual é o modelo da semibreve, redondinha e não é preenchida, tá certo? Ela não tem haste, ela não tem colchete, bacana. E o número dela é 1, ok? Vamos para a próxima? Muito bem, olha aí. Mais uma figura. Olha, essa é um pouco diferente. Ela tem a cabeça redondinha, a cabeça dela não é preenchida também, ela tem uma haste, tá certo? O número dela é 2 e o nome dela é mínima, tá certo? Essa é a figura que a gente está aprendendo aí. Então já vimos a semibreve e agora nós estamos vendo a mínima, tá certo? Gravem direitinho como que ela é. Cabeça redondinha e clarinha, uma haste, não tem colchete, o número dela é 2 e o nome dela é mínima. Maravilha? Vamos para a próxima. Olha aí, ela até parece com a anterior. Essa daí é a C mínima.
Olha só, ela se diferencia da mínima porque a cabecinha dela é toda preenchida, tá certo? O número dela é 4 e o nome dela é semínima, tá certo? Olha a próxima. A próxima, ela tem um colchete, tá? Essa figura se chama colcheia, justamente por ter um colchete, né? Então, ela se chama colcheia e o número dela é 8, tá certo? Gravem o nome, colcheia, número 8, figura preenchida, uma haste e uma bandeirinha, tá certo? Gravem aí na mente de vocês, vou contar até 3 para você gravar. 1, 2, 3, maravilha. Vamos partir para a próxima, que é a semicolcheia. Legal, a semicolcheia, ela parece muito com a colcheia. A diferença é que ela tem 2 bandeirinhas, tá certo? Vamos lá, olha só. Cabeça toda preenchida, haste, 1, 2 bandeiras. O número dela é 16 e o nome dela é semicolcheia, tá certo? Tudo bem até aqui? Cabeça toda preenchida, haste, 2 bandeiras, número 16, semicolcheia. Legal? Vamos para a próxima? Olha aí, a próxima, ela tem 3 colchetes, 3 bandeirinhas. Cabeça toda preenchida, uma haste, 1, 2, 3 bandeiras. O nome dela é Fusa e o número dela é 32. Vamos gravar de novo? Cabeça toda preenchida, haste, 1, 2, 3 bandeirinhas, número 32 é a Fusa, tá certo? Agora vamos para a última, a semifusa. Cabeça toda preenchida, uma haste e 1, 2, 3, 4 bandeirinhas. Número 64, nome semifusa. Olha lá, a sétima figura, cabeça toda preenchida, uma haste, 1, 2, 3, 4 bandeirinhas, número 64, nome semifusa, tá certo? Combinado? Gravaram todos? Vamos ver se a gente gravou todos. Antes disso, olha, é muito importante vocês lembrarem daquilo que a gente já aprendeu. Não importa se a haste é para cima ou se a haste é para baixo. Não importa. É igual para gente. Com a haste para baixo, que é o que está aparecendo aí para vocês, ou com a haste para cima. É igual. Não faz diferença nenhuma na música, tá bem? Vamos ver se a gente decorou todas as 7. Semibreve, número 1, cabeça abertinha, vazia. Semínima, mínima, número 2, cabeça vazia com uma haste. Semínima, número 4, cabecinha cheia, escura e uma haste. A colcheia, número 8, cabecinha cheia, uma haste e uma bandeirinha. Semicolcheia 16, cabeça cheia, uma haste, 1, 2 bandeirinhas. Vamos lá? Fusa, número 32, cabeça toda cheia, uma haste, 1, 2, 3 bandeirinhas. E a última, a 64, que é a semifusa. Cabeça toda cheinha, uma haste, 1, 2, 3, 4 bandeirinhas, tá certo? Muito legal. Essas são as 7 figuras que vocês precisam decorar. Decorem, tá bem? Isso é muito, muito legal. Bacana. Cada uma dessas figuras, ela vale um tempo, tá certo? Um tempo de duração. Umas duram mais, outras duram menos, tá? Nós já falamos sobre isso na nossa aula. Figuras que duram mais tempo e figuras bem curtinhas, tá? E olha só,
existe uma relação entre uma figura e a outra. Qual é essa relação? Sempre a figura posterior, que vem depois, vale a metade da figura anterior, tá certo? Isso é muito importante. Uma figura vale um determinado tempo, a figura depois vale a metade desse tempo, que nós vamos aprender agora. Olha só, vejam só a representação que está na tela de vocês. Olha a representação do som. Então vamos dizer que esse som é um dó, e ele está lá assim, ó. Ele dura isso aqui, ó, dó, entendeu? Durou 4 tempos, ó. Dó. Entenderam? Então, esse esqueminha gráfico aí tá mostrando o tempo que ele dura. Esse dó que durou 4 tempos, ele é uma semibreve. Olha aí, a semibreve vale 4 tempos. Se a semibreve vale 4 tempos, depois dela vem a mínima. A mínima vale quantos? 2 tempos. Então, se a semibreve vale dó, a mínima vale dó, ok? Valem 2 tempos, é a metade da semibreve. A semínima, ela é a metade da mínima. Então, se a mínima vale 2 tempos, dó, a semínima vale dó, tá certo? A metade da mínima. E a colcheia vale a metade da semínima. Se a semínima vale 1 tempinho, a colcheia vale meio tempo. E a semicolcheia vale a metade da colcheia. A fusa vale a metade da semicolcheia. E a semifusa vale a metade da fusa. Para a gente entender direitinho o que é isso de metades em metades, eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem interessante e bem fácil de você entender, tá certo? Porque isso é importante você entender. Não adianta você decorar. Você precisa entender, porque aí as coisas vão ficar bem fáceis, tá bem? Você vai aprender comigo agora de uma maneira muito gostosa. Vamos lá? Olha só, quem aí gosta de torta? De torta de maçã, de torta de banana. Quem gosta de torta? Eu gosto. Gosto muito de torta. Olha só, vamos dividir essa torta como a gente divide as figuras musicais. Tá? Nós vamos dividir essa torta para você ter a representação de como funciona a divisão dos tempos das notas musicais. Vamos dizer que essa torta aqui precisa ser dividida somente por uma família bem pequenininha, composta só de um pai e de uma mãe. Uma família que não tem filhos ainda. Imaginem vocês, uma tortona dessa para 2 pessoas comerem. Como que nós vamos fazer para dividir isso? Pegamos a torta inteira, certo? A torta inteira, olha só, o número 1 de inteira, torta inteira. Pegamos uma faca e cortamos ela ao meio, certo? Quando nós cortamos ela ao meio, o que nós encontramos? 2 metades. Então, o papai vai comer a metade de cima e a mamãe vai comer a metade de baixo. Então, uma torta inteira, ela foi dividida ao meio, somando 2 metades, tá certo? Quando você corta ao meio, você tem 2 metades. A metade, ela pode ser representada por um número, o número 1, um traço e o número 2. Então, quando a gente fala do número 1, a gente está falando da torta inteira, uma torta. Quando a gente pega o número 1, coloca um tracinho embaixo e o número 2, quer dizer que nós estamos pegando uma torta, dividindo ela em 2 pessoas. Isso é bem simples de entender. Número 1, uma torta inteira. Pego, divido no meio por 2 pessoas. Então, eu represento 1 sobre um traço 2, certo? Aí nós temos 2 metades, tá bem?
Isso é muito interessante. Quando a gente se relaciona isso com a música, vamos dizer que a semibreve, ela é a torta inteira. A semibreve é a torta inteira. Quando eu pego a semibreve e corto ela pela metade, eu tenho quem? Eu tenho a mínima. Olha só que facinho de entender. Olha o número 2 da metade. Tá vendo? 1 inteiro sobre 2. É a metade. Olha o número 2 se representando aqui, ó. Aparecendo de novo. É o número que identifica quem? A mínima. Olha só. Então, a metade da semibreve é a mínima. Tá bom? Muito fácil, né? Até aqui tudo bem? Ah, muito fácil. Vamos partir para frente. Vamos dizer que agora a gente tem a torta inteira, essa torta de maçã ou torta de banana deliciosa, e a gente precisa agora dividir essa torta por uma família maior, que é composta de uma mãe, um pai e 2 crianças. 4 pedaços eu preciso. Uma torta inteira, eu preciso dividir por 4 pedaços. Então, olha aí. Eu pego uma torta inteira, número 1, corto ela 2 vezes, e aí eu vou obter quantos pedaços? 1, 2, 3, 4 pedaços, que a gente chama de quarto. 1, 2, 3, 4 pedaços. Olha então, se a gente voltar aqui, representar a torta inteira como a semibreve, a torta inteira é igual a semibreve, número 1 de inteira, a semibreve, e quando eu divido ela em 4 pedaços, eu tenho um pedaço de 4, olha lá, 1, que representa o inteiro, dividido por 4. Olha o número 4 da divisão dos pedaços aparecendo novamente aqui, ó, para identificar o número da semínima, que é o número 4. Então, 1 sobre 4 nós chamamos também de 1 quarto. Um pedaço inteiro, uma torta inteira, dividida por 4 pedaços, certo? É a mesma coisa que uma semínima quando a gente pensa na música. A semínima também é uma torta inteira chamada semibreve, dividido por 4. Tá certo? Então sempre lembre disso. Esse número aqui, ó, o número 4 da semínima, o que ele quer dizer? Que uma semibreve dividida por 4 equivale a uma semínima. Tá certo? Até aqui tudo bem? Até aqui você entendeu? Uma semibreve dividido por 4 pedaços. Dividido por 4 pedaços, cada pedaço desse, cada 1 quarto, é uma semínima. Vamos agora fazer um pouquinho mais difícil, só um pouquinho. Vamos dizer que nós temos nossa torta de maçã ou de banana deliciosa. Eu já estou até ficando com fome aqui. Só que a gente precisa dividir essa torta por uma família maior. Quantas pessoas tem nessa família? 8 pessoas. Opa, eu preciso pegar uma torta e dividir por 8 pessoas. Cada pessoa vai ficar com um pedacinho dessa torta. Então vamos lá. A gente pega a torta inteira, que é o 1. Lembre-se que 1 representa a torta inteira. 1 representa quem? Semibreve. 1 torta inteira, 1 semibreve. Aí eu pego essa torta inteira e vou ter que cortá-la, ela, ó. Corto assim, corto assim, corto assim e corto assim. Cada pedacinho desse me representa 1 sobre 8. 1 tracinho 8. O que isso quer dizer? Que eu peguei o inteiro, a torta inteira, e dividi por 8. 8 pedacinhos. Cada pedacinho desse representa esse 1 traço 8. 1 sobre 8. 1 oitavo. Legal? Olha aí. Vamos lembrar lá? Pegamos uma torta inteira, dividimos por 8 pessoas. Uma torta inteira dividida por 8 pessoas dão 8 pedacinhos, chamado 1 oitavo. 1 traço 8. Vamos levar lá para a música?
Vamos lá. Torta inteira, número 1. 1 representa uma torta inteira. A torta inteira é igual a semibreve. Semibreve, qual é o número dela? 1. Quando eu pego 1/8, uma semibreve, divido por 8, eu tenho um pedacinho chamado colcheia. Olha lá. Uma semibreve, dividido por 8. Olha o 8 aparecendo lá no nome da no número que identifica a colcheia. 1/8 é um pedacinho da semibreve que se chama colcheia. Então, a colcheia é 1/8 da semibreve. Muito fácil, né? Ah, eu tô achando muito fácil essa matéria. Apesar da fome, eu tô achando muito fácil. Mas vamos agora para mais uma divisão. Pegamos a torta inteira, a torta de maçã ou a torta de banana inteira, e agora a gente precisa dividir ela por essa família aí. Meu Deus do céu! Será que a gente vai conseguir dividir essa torta por tanta gente? Vamos ver? Olha só, a torta inteira, eu pego ela e eu vou cortar ela, ó, em vários pedacinhos para todo mundo comer um pedacinho igual, certo? Eu vou ter 16 pedacinhos pequenininhos e cada um tem que comer só um pedacinho. Eu vou cortar essa torta por 16 pessoas. Vamos lá, então eu pego uma torta inteira, número 1 de inteiro, divido por 16 pedacinhos, tá certo? Cada pedacinho desse me representa 1/16, tá certo? Isso é muito importante, tá bem? Isso é muito importante. Olha só, vamos voltar lá para a música? Então a gente pega uma torta inteira, número 1, a semibreve, número 1. Olha lá o número 1 aparecendo na torta inteira e o número 1 aparecendo na semibreve, tá bem? E eu vou pegar agora e fazer o seguinte, pegar só um pedacinho dessa torta dividida em 16. 1 dividido por 16. Tá certo? Olha o 16, esse pedacinho pequenininho, aparecendo aqui no nome da semicolcheia. O número da semicolcheia não é 16? Justamente é 16, por quê? Porque eu pego a torta inteira, a semibreve inteira, divido por 16 pedacinhos e eu tenho uma semicolcheia. Então, 1/16, que é esse pedacinho, ele equivale à semicolcheia. Tá bem? Isso é muito, muito bacana. Agora vamos ficar mais difícil ainda? Ah, pessoal, se eu pegar essa torta e dividir por essa galera inteira, meu Deus do céu, por todas essas pessoas que estão aí na tela, como será que vai ficar? Vamos tentar fazer? Vamos? Olha lá, torta inteira e eu divido por 32 pessoas. Deve ser um número de aluno que vocês têm na sala de vocês. Se vocês repararem aí na foto, ó, mandar foto da... É uma sala de aula de adultos. Olha aí. Uau! Uma torta inteira dividida por 32 pessoas. 1/32. Um de inteiro, um traço, 32. 32 pessoas. Cada pessoa vai ficar com um pedacinho chamado 1/32. Olha só. O que isso quer dizer quando a gente leva para a música? Torta inteira representada pela semibreve, né? 1 de torta inteira, 1 de semibreve. E quando eu divido por 32, eu tenho 1 de torta inteira dividido por 32, que eu tenho só um fiapinho da torta, que se equivale também a fusa, que é só um pedacinho da semibreve. Quando eu pego a semibreve, divido por 32, eu tenho uma fusa. Olha lá na torta, 1/32, 1 dividido por 32. Olha o número 32 aparecendo aqui na fusa. Tá certo? Muito bem. 1/32, um pedacinho só da torta. Quando a gente pega a fusa é um pedacinho bem pequenininho da semibreve.
Tá certo? É lógico que a gente ainda pode pegar e dividir um pouquinho mais. Você acredita? Pegar essa pizza gostosa aqui e dividir mais um pouquinho? Meu Deus do céu, dividir por essa galera. Quanto é que a gente vai ter? A gente vai ter quase nada, vai ter gente com fome. É isso sim. Se eu pegar uma torta inteira e dividir por 64 pessoas, eu vou ter um tico de nada de torta para cada um. Vai ter gente que vai ficar com fome, sem dúvida nenhuma. Certo? Mas na música isso também acontece. Eu posso pegar uma semibreve e dividir por 64 unidades. Dividir por 64. Cada unidadezinha dessa tem o nome de semifusa. 1 por 64, uma semibreve dividido por 64 vai me dar uma fusa. Tá certo? Então a tabela é essa. Semibreve vale 1. Mínima é a semibreve dividida por 2. Por isso que o número da mínima é 2. A semínima é uma semibreve dividido por 4. A colcheia é a semibreve dividida por 8. A semicolcheia é a semibreve dividida por 16. A fusa é a semibreve dividida por 32. E a semifusa é uma semibreve dividida por 64. Tá certo? O que vocês acharam disso? Ficaram com fome? Você queria estar comendo essa pizza junto com 64 pessoas ou comendo essa pizza sozinho, como uma semibreve? Eu queria sozinho, viu? Eu queria sozinho. Mas vamos olhar esse quadro aqui. Olha, nós já estamos acabando a nossa aula. Quando a gente fala sobre a representação e a equivalência dessas figuras, nós estamos falando sobre isso aqui que está no quadro. Olha só. A semibreve, que é o nome da figura, semibreve. Olha como que é essa figura, tá? Ela é a que tem maior duração de tempo. Tá vendo? Ela ocupa todo o intervalo de tempo. O valor relativo dessa nota, que é o número que identifica ela, é o número 1. E ela vale 4 tempos. Tá bem? 4 tempos. A semínima é assim que ela é representada, como a gente já aprendeu. Ela ocupa a metade do tempo de uma semibreve. Então, eu preciso de 2 mínimas para ocupar o mesmo tempo que uma semibreve. O valor relativo dela é 2. E o valor dos tempos das notas é 2 também. Tá? Aí nós temos a semínima. Olha como é o símbolo da semínima, como que a gente desenha ela. Ela é a mesma coisa que eu pegar uma semibreve e dividir por 4. Então, eu preciso de 4 semínimas para ocupar o mesmo tempo que uma semibreve. Então, o valor relativo dela é 4. E ela vale 1 tempo. 1 tempo. Tá bem? Vamos lá para a colcheia. Olha, a colcheia, ela é desenhada dessa forma. Para ela ocupar o mesmo tempo que a semibreve, eu preciso de quantas colcheias? Eu preciso de 8 colcheias. Para ocupar o mesmo tempo que uma semibreve. O valor relativo dela, então, é 8. E ela vale quanto? Ela vale só meio tempo. Tá bem? Agora vamos para a próxima semicolcheia. Olha aí no quadro. Como ela é desenhada. Muito bem. Quantas delas eu preciso para ocupar o mesmo tempo que uma semibreve? Quantas? 16. É isso mesmo, 16. O valor relativo dela é 16. E quanto ela tem de tempo? Ela tem 1/4. 1 sobre 4 é 1/4 do tempo de uma semibreve. Tá bem? Bacana? Muito bem, vamos lá para a fusa. Olha como a fusa é desenhada.
E eu preciso de quantas fusas para ocupar o mesmo tempo que uma semibreve? Quantas? É muita fusa, hein? 32 fusas, certo? 32 fusas ocupam o mesmo tempo que uma semibreve, tá certo? O valor relativo dela, então, é 32 e ela vale 1/8 do tempo de uma semibreve. 1/8 do tempo quer dizer que ela vale 1/8, tá bom? 1/8. E a semifusa, que é a menor das figuras, a que ocupa menos tempo. A semifusa, desenhada dessa forma, eu preciso de quantas semifusas para ocupar o mesmo tempo de uma semibreve? Eu preciso de 64. Então, o valor relativo dela é 64 e ela vale 1/16. 1/16 da semibreve, tá certo? Do tempo da semibreve. O que vocês acharam disso? Hã? Difícil, fácil? Hã? O que vocês acham? É muito fácil. Isso aqui é fácil demais. Para quem estuda é fácil demais. Então, vocês precisam estudarem, assistirem esse vídeo de novo, tá? Aprenderem bem essa matéria. Nós já passamos por ela 2 vezes. Essa é a 3ª vez que estamos passando por essa matéria. Então, peça para o seu pai, para sua mãe, sempre colocar esse vídeo para você assistir novamente, tá bom? A nossa revisão de hoje fica por aqui. É fim por hoje. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre as figuras, né? E o tempo das figuras, tá bom? Porque essa é uma matéria que não dá pra gente ocupar só uma aula para terminar ela, tá bem? Então, eu quero mandar um abraço para todos vocês. Deus que abençoe. Estudem, assistam esse vídeo várias vezes, tá bom? Um grande abraço, criançada. Tchau, tchau para vocês, viu?